Vamos lá então, vamos trabalhar hoje matemática financeira, o nosso tema número 1, tá? Eu sou o professor Fabiano Guasti Lima, sou professor do Unifacef, Centro Universitário de Franca, e sou professor convidado do consórcio NB e NEPAD. Nós vamos falar sobre matemática financeira. Imaginemos hoje que eu peça para vocês R$100 emprestado e prometa devolver esses R$100 para vocês daqui 2 anos. O que vocês acham? Concordariam com isso? Os mesmos 100 que você me empresta hoje, eu te devolvo daqui 2 anos. A mesma nota. Você aceitaria isso? Certamente não. Por quê? Porque a matemática financeira, o princípio básico dela, é a dependência temporal do dinheiro. Ou seja, R$100 hoje não vale R$100 daqui 2 anos. Com base nisso, nós vamos desenvolver toda a matemática financeira da aula de hoje. Então, a nossa agenda é falar um pouquinho de juros simples, juros compostos, passando por desconto, inflação. Vamos ver um pouquinho de empréstimos para capital de giro, alguns exercícios práticos, fluxo de caixa, o coração da matemática financeira, e sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Com base nisso, os princípios da matemática financeira. Primeira coisa, o valor do dinheiro no tempo. Tá? Esse é o princípio básico da matemática financeira. Ou seja, os R$100 de hoje não são os mesmos R$100 daqui a 2 anos. Por quê? Na pior das hipóteses, você vai ter a inflação, que o que você compra hoje com R$100, você não consegue comprar daqui 2 anos a mesma quantidade do mesmo produto. E ainda efetuar análises onde você vai comparar um fluxo de caixa hoje com um fluxo de caixa, tanto no passado quanto no futuro. Uma dívida já contraída ou uma dívida que você vai assumir de um financiamento ou de uma compra de um bem qualquer. E também sabem que a regra número 1 da matemática financeira, taxa de juros e prazo devem estar sempre na mesma unidade, ou seja, taxa ao ano, prazo em anos, taxa ao mês, prazo em meses. Com base nisso, nós vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine R$100 e uma taxa de juros de 10% ao mês. Nós podemos pegar esses juros e capitalizá-los de 2 maneiras. A primeira, juros que rendem juros. É o sistema de juros compostos. Juros que não rendem juros. É aquele juro que é cobrado apenas sobre o capital devido, nunca sobre o montante. O que é um montante? É capital mais os juros. Imagine então que você tenha 10% ao mês pelo regime de juros simples. Os 10% vão ser acumulados, vão ser cobrados apenas em cima dos R$100 inicial. Então você vai ter 10% de 100 são 10, mais o capital 110. Em 2 anos, em 2 meses, 120. Em 3 meses, 130. E ainda, pelo sistema de juros compostos, a coisa não é bem assim. Você vai, no primeiro mês, cobrar 10% sobre o 100, que vai dar 110. Como agora os R$10 do primeiro mês vão render juros para o mês seguinte, você vai cobrar os 10% não mais sobre o 100, e sim sobre os 110, que vai dar R$11 mais 110, 121. No terceiro mês, 10% de 121, que vai para 133,10. Com isso, acontece uma coisa muito interessante. Lá no juros simples, no primeiro mês, proporcionalmente eu ganhei 110 para 100, 10%. Segundo mês, 120 ao bimestre. Terceiro mês, 30% ao trimestre. Verifique que os números 10, 20 e 30 são números proporcionais. Então, vem aí a primeira das taxas que nós vamos estudar hoje. A taxa de juros proporcional, ela é sinônimo de nominal. Nominal é uma taxa
proporcional, tá? Guarda bem isso. Ou seja, para converter uma taxa no sistema de juros simples de 10% ao mês para bimestre, basta multiplicar por 2. É só verificar qual é a dependência temporal. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Então, as taxas proporcionais, a conversão entre os períodos de tempo é muito simples. Basta você multiplicar ou dividir. Já nos juros compostos, é um pouquinho mais complicado. Vamos ver. No primeiro mês, 10%. No segundo mês, 21% ao bimestre. No terceiro, 33,10% ao trimestre. Observe bem, lá no juros simples, 10%, 20%, somava mais 10%, somando mais 10%, 30%. O número que eu somava de um mês para chegar no outro posterior era o mesmo. Aqui nos juros compostos, isso já não ocorre. Verifique que 10% ao mês e 21% ao bimestre, somei 11, vamos pensar assim. Para 33,10, já não é mais 11 que eu somo. Por quê? Tem os juros dos juros. Isso provoca que essas taxas de juros, por estarem acumuladas, por serem obtidas no regime de juros compostos, elas recebem o nome de taxa efetiva. As taxas efetivas, você tem 10% ao mês, é uma taxa efetiva, 21% ao bimestre também é efetiva, 33,10% efetiva. Quando eu as comparo, eu vou usar que elas são equivalentes, o termo que eu uso aí. Para comparar taxas no regime de juros compostos, elas são equivalentes. Cada uma delas, individualmente, é uma taxa efetiva. Por quê? Ela é formada no regime de juros compostos. Tá? Nos juros simples, as taxas são proporcionais, são nominais. Tá bom? Com isso, só verificando aqui um exemplo bem simples. Taxa linear é a taxa formada pelo juros simples. Você vai ter que 24% ao ano equivale a 2% ao mês. Um ano tem 12 meses. Se os juros são simples, 24 dividido por 12, você tem 2% ao mês. 24 ao ano, em 12 meses, 2% ao mês. Nos juros simples, as taxas são proporcionais, ou seja, basta você multiplicar quando você quer aumentar o período ou dividir quando você quer reduzir de período. 2,4% ao mês, proporcional a 28,8% ao ano, 5% ao trimestre, proporcional a 20% ao ano. Tá? Por quê? Um ano tem quantos trimestres? Tem 4. 4 vezes 5, você chega no 20% ao ano. 2,4 ao mês, para passar para ano, basta você multiplicar por 12, que chega em 28,8% ao ano. No sistema de juros compostos, as taxas são equivalentes. Você vai ter que 15% ao ano. Qual será a taxa equivalente mensal? Lembrando que nos juros compostos, os juros são capitalizados. Juros vão render juros. Ou seja, quantos períodos você vai ter que capitalizar entre ano e mês? Se no ano você tem 12 meses, são 12 capitalizações. São 12 incorporações de juros sobre juros. Então, você tem essa formulinha, onde o índice da raiz, o Qzinho que aparece aí para vocês, é o número de vezes em que você capitaliza a taxa. Basta lembrar que de mês para ano são 12 períodos. Então, você vai ter que extrair a raiz 12ª, tá? De 1 mais a taxa, 0,15, porque são 15 por 100, tá? Fazendo essa continha, você vai chegar aí em 1,17% ao mês, tá? Ou seja, 1,17 sobre 1,17 sobre 1,17. Se eu fizer isso 12 vezes, eu chego no 15% ao ano, na taxa equivalente. Agora, de um outro modo, procurando facilitar um pouquinho, você pode usar essa expressão que aparece aí no nosso slide. 1 mais a taxa sobre 100, porque é uma porcentagem,
elevado. O expoente dessa expressão é uma fração. Na fração, você tem o numerador, que representa o prazo que eu quero da taxa. E no denominador, o prazo dado, o prazo que você tem. Toda taxa, quando vier para você, quando você pegar ela, você vai verificar que ela tem um período ali. Ou é ao ano, ao dia, ao mês, ao trimestre, tá? Então, esse período que vem na taxa é o período do prazo que você tem, do prazo dado. Retomando ao nosso exemplo, 15% ao ano eu quero para um mês. Veja, eu tenho para um ano, quero para um mês. Para fazer isso, o prazo que eu quero, qual é o prazo que eu quero? O prazo que eu quero é um mês. E o prazo que eu tenho? O prazo que eu tenho, um ano, 12 meses. Qual é o segredo aí? Você procurar colocar o período do prazo que eu quero e o período do prazo que eu tenho sempre na mesma unidade. Se os dois têm que estar ou em dias, ou em meses, trimestres, bimestres, tanto faz, desde que o prazo do numerador e o prazo do denominador seja o mesmo. Ou seja, um ano, quem é menor? Ano ou mês? Mês. Então você escolhe um mês para poder trabalhar. Feito isso, o prazo que eu quero é um mês, o prazo que eu tenho é um ano. Como eu não posso trabalhar com períodos diferentes, eu ajusto um ano, 12 meses. Colocando na minha expressãozinha, 1 mais a taxa sobre 100. Prazo que eu quero, o numerador da fração, 1. Prazo que eu tenho, o denominador, 12. Menos 1, você chega no mesmo resultado, 1,17. Tá bom? Vamos lá. Com isso, basta nós relembrarmos um pouquinho. Juros simples, taxas proporcionais. Juros compostos, taxas equivalentes. Agora, quando você tem uma taxa 6% ao ano, com capitalização anual, verifique que o período de aplicação da taxa 6% ao ano e o período de capitalização, ou seja, de acumulação dos juros, é o mesmo. Isso você está diante de uma taxa efetiva. 6% ao ano, com capitalização trimestral. O trimestre, que é o período de capitalização, não coincide com o período de aplicação da taxa. Quando isso acontece, você está diante de uma taxa nominal. Espera um pouquinho. Nominal, capitalizada? Sim. É a taxa que muitos bancos informam. Ela é nominal, ou seja, ela é 6% ao ano com capitalização trimestral. Outro exemplo. 12% ao ano com capitalização mensal. Isso faz com que você precise transformar. Nós não trabalhamos com taxa nominal no mercado, nós trabalhamos com taxas efetivas. Como que eu vou converter uma taxa nominal para efetiva? Simplesmente dividindo. Nominal não é sinônimo de proporcional, como nós vimos? Então, se nominal é proporcional, um ano, 12 meses. No exemplo de 12% ao ano com capitalização mensal, 12 ao ano dividido por 12 meses dá 1% ao mês. Já nesse exemplo, um ano tem 4 trimestres. Basta você dividir aí 6 por 4 para chegar na taxa efetiva trimestral, ou 12% ao ano dividido por 12 meses, 1% ao mês, para chegar na efetiva mensal. Agora, um outro exemplo, 30% ao ano com capitalização mensal, 30 dividido por 12, 2,5, tá? Se eu quiser, essa taxa de 2,5, ela já é efetiva. Se eu quiser voltar ela efetiva para ano, basta eu capitalizar 12 meses. Verifique que a taxa efetiva, ela é maior do que a taxa nominal, porque ela é capitalizada. Com isso, aonde nós vamos fazer as nossas contas? Nós vamos utilizar um instrumento que é a calculadora financeira HP 12C. Bem rapidamente, vamos ver algumas funções apenas, né, dessa calculadora. Ligar e desligar. Você vai ter as teclas financeiras, NI, PV, FV, PMT, tá? Você tem a tecla CHS, Change Sign, troca o sinal.
Você vai ter também as teclas de operações básicas, tá? Mais, menos, vezes e divisão. Multiplicação e divisão. Somatório, que é a introdução de dados estatísticos. Ponto, que é o separador de casas decimais. STO e RCL, armazena e recupera dados. FG, são as teclas de prefixo, que você vai usar quando você quer posicionar uma segunda função de uma mesma tecla. Você tem os números, o teclado numérico. EEX, que é o expoente, base 10. Y elevado a x e 1 sobre x, são as teclas de exponenciação e inversão de valores. R, seta para baixo, né, que roda a pilha, roda a memória operacional dela. Você tem ainda o CLX, que apaga o visor apenas quando você erra. CLX limpa apenas o visor. Você tem as teclas de porcentagem, variação percentual. R/S, tá? Execução de programas. E leituras das linhas SST, leitura de linhas de programação. X inverte com Y, inversão de valores. Pois bem, relembrando, juros simples, juros que não rendem juros. Juros, não há capitalização de juros. Crescimento linear ou em progressão aritmética. São conceitos, características dos juros simples, que também vão ter algumas diferenças para os juros compostos. Nos juros compostos, são os juros que rendem juros. Há capitalização dos juros e você tem o crescimento exponencial ou em progressão geométrica. Com isso, o princípio básico da matemática financeira, o valor do dinheiro no tempo. Tá? O dinheiro, ele não vale hoje o que ele valeria daqui a um ano ou o que ele comprava há um ano atrás. Por isso que nós nunca, vejam bem, nunca somem valores em épocas diferentes. Nunca num fluxo de caixa você vai poder somar todos os valores, a menos que você os traga a valor presente ou a valor futuro. Com isso, em todos os probleminhas da matemática financeira, você nunca vai errar se você fizer um esqueminha chamado fluxo de caixa, que é esse que aparece no slide para você. Você tem na data zero o valor presente, que é o capital inicial, tá? A sigla dele é PV, né? Valor presente. Nesse período de tempo, no fluxo, no tempo, você tem os juros. Prazo é o N. E você tem, no final, aonde ocorre a capitalização dos juros, você tem um montante. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros. A sigla dos juros, J, montante, FV de valor futuro. Nós estamos usando a nomenclatura que é muito semelhante com a nomenclatura usada na calculadora financeira HP12C. Então vamos lá. Capitalização dos juros. Juros simples. Formulinha básica é FV igual a PV 1 mais I vezes N, porque lá no juros simples é tudo proporcional. Se você quiser o valor presente, basta você isolar, dividindo 1 mais I vezes N, dividindo o valor futuro, você isola o valor presente. No juro composto, formulinha básica. Valor futuro é o valor presente, 1 mais a taxa elevado ao prazo, elevado ao expoente. Se você quiser isolar o valor presente, a mesma coisa, basta você dividir aquela parcela 1 mais I elevado a N, passa dividindo pelo valor futuro. Tá? Mãos à obra, vamos fazer o primeiro exemplo da nossa tarefa de hoje. Qual o montante de uma aplicação de juros de 12% ao ano, juros compostos, ao valor de R$10.000 pelo prazo de 18 meses? Primeira providência, verificar se taxa de juros e prazo estão sempre na mesma unidade. Regra número 1 da matemática financeira. A regra número 2 é a que você nunca deve esquecer da regra número 1. Trabalhe sempre isolando, buscando os valores. Quem que você tem? Você tem 10 mil. 10 mil aonde está no tempo? Está hoje. 10 mil, então, é o seu valor presente. Taxa de juros, 12% ao ano. Prazo, 18 meses. Opa! Ano na taxa. Mês no prazo. Combina? Não combina. Então, você deve ajustar ou a taxa ou o prazo.
Veja que 18 meses é 1 ano e meio exato, tá? Com base nisso, você pode calcular pela formulinha, valor futuro, você vai colocar lá 10 mil, 1 mais 0,12 elevado a 1,5, que dá 11.852,97. Como que nós faríamos essa conta? Vamos lá na nossa calculadora financeira. Você vai zerar FCLX, você zera os valores, tá? Você vai colocar 1,12, que é o 1 mais I, né? Que é 1 mais 0,12, Enter. 1,5 é o N, Y elevado a X, ou seja, é o expoente. E você vai colocar 10 mil, que é o seu PV, vezes, que você vai chegar no resultado, 11.852,97. Muito tranquilo, não? Então vamos lá. Com base nisso, esse é um exemplinho tranquilo que nós acabamos de resolver. Tá? Outro exemplo, falando de séries de pagamentos. Tá? Séries de pagamentos. Você tem mais de um pagamento no tempo. Ou seja, você tem não só um valor presente e um valor futuro, mas você tem, no meio do caminho, você tem vários pagamentos. Esses pagamentos, uma coisa que você precisa observar muito bem é onde está o primeiro pagamento. Por quê? Porque você pode ter séries, você pode ter pagamentos parcelados, com entrada ou sem entrada. Com entrada, a primeira prestação ocorre no momento zero, juntamente com a primeira prestação. Quando o parcelamento é sem entrada, a primeira parcela ela vence apenas um período depois. Então é muito importante que quando você tem séries de pagamentos, que você observe aonde está a primeira prestação. Por quê? Se a primeira prestação estiver um período após a data zero, após a data presente, você vai dizer que a série ela é postecipada, ou seja, sem entrada. A formuleta é essa que aparece aí para vocês, tá? Tanto para calcular o valor presente, quanto, se eu quiser, para calcular o valor futuro. Com base nisso, tá? Um exemplinho. Uma loja de mercadoria anuncia a venda de um produto à vista por R$600 ou em 4 parcelas, 0 mais 4, ou seja, não paga nada na data zero, ou seja, sem entrada. 4 parcelas mensais iguais e a taxa de juros é de 2% ao mês. Quero saber o valor das prestações. Olha o nosso fluxo de caixa aí. Valor presente, 600, PV. N, número de parcelas, 4. Taxa de juros, 2. Verifique que 2% ao mês bate com as 4 parcelas mensais. Prazo em meses, taxa ao mês. Com isso você tem 0, na data 0, 600, e você quer saber o PMT, que é, o que significa PMT? Pagamento do montante temporário. Cá entre nós, prestação, tá? Como que eu vou calcular isso? Usando, se eu tenho valor presente, quero as prestações, posso calcular lá, 600 é o PV, PMT, 2% é a taxa de juros, 4 é o N. Sem entrada. Por que sem entrada? Porque são 0 mais 4, não tem pagamento na data da compra, tá? Você chega aí em R$ 157,57, tá? Bom, feito, como que a gente resolveria isso na boa e velha HP 12C, tá? Você vai observar, primeira providência, que nós falamos que pode ser com entrada ou sem entrada, tá? Como que a HP distingue com entrada e sem entrada? No visor dela não está aparecendo a palavra begin, ou seja, início. Então, sem begin, né? Begin, traduzindo entre aspas aí, begin, sem entrada. Se tiver a palavra begin, com entrada. Sem begin, sem entrada, com begin, com entrada. Então vamos lá. Sem o begin, sem entrada. O begin para acionar é G7, né? Tá lá, G, função azul. G8, retira o begin. Limpando a memória, você vai ter lá 600 CHS, valor presente, estou devendo 600, 4 parcelas, a 2% ao mês,
PMT 157,57. Ok? Então vamos lá. Continuando a nossa brincadeira. Tá? Um financiamento de um carro é feito por 12.300 em 12 parcelas mensais iguais no valor de R$ 1.272,85 sem entrada. Qual a taxa de juros mensal cobrada? Muito legal. Vejam só, o valor presente seu, 12.300. Taxa de juros é a pergunta. Parcela 127285. Prazo 12. 12 meses. Parcelas mensais. Então a taxa de juros vai sair ao mês. Verifique que você tem as variáveis PV, PMT, I e N. Você tem 4 variáveis. Você tem que fornecer 3 para descobrir uma. Então vejamos. A formuleta é a mesma. Formuleta do valor presente. Colocando os valores na fórmula, você vai descobrir que a taxa de juros é 3,5% ao mês. Tá? Com isso, como que a gente resolveria esse probleminha? Tá? Zera a calculadora. Tá? Valor presente, 12.300. CHS PV, era a minha dívida. Tá? Você vai ter, eram 12 parcelas, a valores de 1.272,85 é PMT, é a prestação, 12 é o número, né? Colocamos lá, qual a taxa? 3,5%. Tá? Muito bom. Com isso, outro exemplo que nós podemos montar. Calcular o montante acumulado ao final do 7º mês de uma sequência de 7 depósitos mensais iguais e sucessivos, no valor de R$ 800 cada. Numa aplicação que remunera a taxa de 1,1% ao mês. Então veja, eu vou fazer 7 depósitos consecutivos e quero saber qual é o montante ao final do 7º mês, ao final do 7º depósito. Tá? Usando a fórmula do valor futuro, colocando os valores, você vai ter 800 no PMT, 1,1% é a taxa, 7 é o prazo. Tá? Com isso, fazendo as contas lá na nossa HP 12C, tá? Vamos voltar lá. Eu vou ter FCLX, limpo a memória dela. São 7 depósitos. 7 é o N. Taxa de juros, 1,1 é o I. O valor dos depósitos, R$ 800. CHS PMT, que eu estou pagando 800, está saindo do meu bolso 800. E vou calcular aí o valor futuro, 5.788,23. Ok? Maravilha. Então, moçada, nós vimos até agora o seguinte. Fluxo de caixa, séries de pagamentos, sem entrada, sem beijinho na calculadora. Sem entrada, a primeira prestação ocorre um período depois da compra. A série antecipada é aquela série que tem um pagamento, o primeiro pagamento, junto com a data zero, junto com o valor presente. Com isso, o primeiro pagamento ocorrendo na data zero, a série ela é dita antecipada ou com entrada. O que vai mudar na formuleta antiga é que no denominador, ao invés de N, aparece N-1, tá? Aqui embaixo no denominador. Ou seja, um exemplo muito simples. Aquela mesma compra de R$ 600, só que agora não é 0 mais 4, é 1 mais 3. Ou seja, uma parcela já na data zero, uma parcela de entrada. Com base nisso, a diferença aqui é que você vai usar aquela fórmula, tá? Com N-1. Você vai colocar lá o valor presente é 600, tá? 2 é a taxa, 4 lá em cima e 4 menos 1 embaixo, 3. Na nossa boa e velha HP 12C, como que nós fazemos a conta, tá?
FCLX, você vai ter lá 600 CHS PV, é o valor da dívida, tá? A taxa de juros é de 2%. São 4 parcelas. Independentemente de ser com entrada ou não, eu coloco na calculadora o número total de parcelas. Agora é que vem o detalhe. Se a primeira parcela é junto com a data zero, então é uma série antecipada, é uma série com entrada. Com entrada, você precisa dizer para a HP que essa série é antecipada, senão ela resolve como uma série postecipada, sem entrada. Como que eu aviso para ela? GBEG, BIGIN, com entrada, sem BIGIN, sem entrada. E aí eu aperto o PMT, que vai me dar lá 154,49. Outro exemplo muito simples também. Uma loja de mercadorias anuncia a venda do produto de R$600, 4 parcelas com entrada, tá? Só que a primeira parcela não é hoje, é daqui a 40 dias. Aquele prazinho esticado um pouquinho melhor para quem está comprando, tá? Mas ele não sai de graça, nós vamos ver isso. Então, veja, é o que nós chamamos de prazo diferido, né? O prazo da primeira parcela não é o mesmo da taxa de juros. Se a taxa está ao mês, os prazos vão sendo, ele é esticado um pouquinho a mais, 10 dias a mais. Então a primeira prestação é aqui, ó, 40 dias depois. Então o que a loja vai fazer com você? Ela vai pegar os R$600 da data zero e vai levar lá para a data 40, tá? Para a data 40 dias. Então você vai ter lá, é um valor só, valor futuro, 600, taxa. O expoente agora é a fração 40 sobre 30, que vai dar 616,05, tá? Ou seja, a primeira coisa é ajustar essa carência aí. Pega os 600, que seria o valor à vista na data zero, joga ele lá para a data 40, tá? Depois disso, esse valor futuro da carência vai ser o valor presente das séries de pagamento. E veja, já vou ter que pagar uma. Então, você vai ter lá uma série antecipada, tá? Você calculando isso, você vai chegar aí no resultado, tá? Agora, isso, tá? Um outro exemplo também tranquilo. Uma pessoa pretendendo fazer uma viagem durante 6 meses, resolve fazer 10 depósitos numa financeira que remunera 1,5% ao mês. Há juros para poder efetuar 6 retiradas mensais de 1.200 durante o período em que ela estiver viajando. Ok, então vejam, são 10 depósitos para 6 retiradas. Então a primeira coisa é fazer o quê? Trazer esses 6 depósitos a valor presente. Mas aonde vai estar? O valor presente dessas 6 retiradas de 1.200, elas caem aonde? Cai na data 10. Ou seja, o valor presente das retiradas vai ser o valor futuro dos depósitos. Com isso, esse valor presente da série das retiradas, que dá 6.836,63, ele vai ser o valor futuro da série dos depósitos. Então vejam, o valor futuro passa a ser, o valor presente passa a ser o valor futuro, tá? Jogando lá na formulinha, nós vamos ter os 638,77, tá? Então, como que a gente faria isso na nossa calculadora, tá? FCLX. Então eu vou pegar lá, são depósitos 1.200 CHS PMT, tá? São 6 depósitos. A taxa de juros aí anunciada é de 1,5%, tá? 1,5% é o I. Não tem entrada, tiro o beijinho daqui da tela, tá? Que dá os 6.836,62. Esse valor, FFIM, para limpar os registros financeiros, ele passa a ser valor presente, o valor presente passa a ser valor futuro, a 1,5% de juros, a 10 parcelas, 10 depósitos. Qual o valor aí do meu depósito? 638,77. Tá? Finalizando essa parte, os fluxos de caixa podem ser com entrada
ou sem entrada, séries antecipadas ou postecipadas. Outra operação muito comum no mercado é a operação de desconto de cheques, onde você pega os cheques pré-datados e leva a uma instituição financeira para descontá-los. Como esse exemplo que está aí. Um cliente chega num banco com R$ 1.200 para 34 dias, R$ 2.000 para 40 dias, R$ 800 para 45 dias. O banco informa que a taxa de juros é 2,1% ao mês, a cobrança de IOF de 0,0041 ao dia, tá? Tarifa de abertura de crédito de R$ 40 e custódia, para deixar um chequinho no cofre, de 0,50 centavos por cheque. Pergunta-se, qual o valor liberado ao cliente e qual o custo mensal da operação, custo efetivo, tá? Primeira providência, cálculo do prazo médio, tá? Como que eu calculo aí o prazo médio? Prazo médio é uma média ponderada entre dias e valores. Então você vai ter 34 vezes 1.200, que é o valor do cheque, pelo prazo de 34, 40 por 2.000, 45 por 800, dividido pelo somatório dos cheques. Você vai ter aí 39,20, que é o prazo médio meu. Total dos cheques, R$ 4.000, taxa de 2,1% ao mês. Você vai calcular. A operação de desconto de cheques é uma operação efetuada pelo regime de juros simples. Juros cobrados vão ser 4.000 vezes 0,021, que é a taxa sobre 100, dividido por 30 dias. Por que por 30 dias? Porque o prazo médio sai em dias. Multiplicando tudo, você vai ter aí 109,76, que é o total dos juros. O IOF, 4.000 vezes a alíquota sobre 100, vezes o prazo médio, que daí 6,43. Custódia, são 3 cheques, a 50 centavos cada uma, 1,50. O valor liberado é o que eu entrei no banco, com R$ 4.000, menos os juros, menos o IOF, menos a tarifa, menos a custódia. Então eu vou sair do banco com R$ 3.842,31, que é creditado na minha conta corrente. Falta ainda descontar a boa e velha CPMF. E qual o custo efetivo? Ora, vejamos. Eu saí, né, sem descontar aí, não estamos considerando a CPMF, eu saí com 3.842 do banco. Se eu esperasse um prazo médio de 39,20 dias, eu sairia com R$ 4.000. Então, o custo efetivo não é só o juro. Quando eu falo custo efetivo, eu estou querendo saber quanto que custou para o cliente, embutindo não só o juro de 2,1%, mas embutindo aí dentro a tarifa, o IOF e a custódia. Simplesinho, basta pegar valor futuro, dividir pelo valor presente, tirar 1, você vai ter 4,1%, só que não ao mês, e sim no período todo, no período do prazo médio de 39,20 dias. Ajustando isso para mês, basta colocar na formulinha da taxa efetiva, prazo que eu quero sobre prazo que eu tenho. Prazo que eu quero é 30, prazo que eu tenho é 39,20. Eu chego em 3,13% ao mês. Ou seja, não ficou só naquele 2,1%. Aquilo lá é apenas a parte referente aos juros. O custo total da operação é de 3,13% ao mês. Uma taxa que aparece muito corriqueiramente nos bancos é a taxa over, tá? Ou a taxa por dia útil, tá? Essa taxa, a operação que vocês precisam saber é a seguinte: como converter uma taxa over para efetiva e uma efetiva para over, tá? A fórmula é bem simples, é essa que está sendo apresentada para vocês aí, tá? Dada a taxa over, como que eu converto ela em efetiva, e dada a efetiva, como que eu volto ela para over. Esse DU que está aí são os dias úteis dentro aí do mês que você está considerando. Um exemplo, imagine que você tem uma taxa over de 2,4%, tá? Com 22 dias úteis no período. Então, se ela é over, primeiro eu divido por 30, acho ela, né, aplicando na formulinha ali, depois eu elevo ela a 22 dias úteis. Então eu vou ter uma taxa efetiva de 1,77 ao mês. Para converter a taxa
efetiva em over, tá? Basta eu descapitalizar primeiro. Então você tem lá 2,1% ao mês com 21 dias úteis, eu descapitalizo, tá? 2,1% descapitalizando para um dia e no final multiplico por 30. A taxa over é uma taxa proporcional. Então eu chego em 2,97% ao mês. E a taxa real? A taxa real é aquela taxa onde você tira o efeito da inflação. Ou seja, você tem o rendimento líquido seu, você desconta a inflação e você chega na taxa real. Quando você escutar essa expressão taxa real, é que você está já desconsiderando a inflação, ou seja, a perda do dinheiro no tempo. Então, essa é a expressão, é a taxa efetiva dividido pela 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a taxa da inflação. Lembrando, quando a gente fala tirar, subtrair, é sinônimo de dividir. Lembrando que as taxas não se subtraem, elas se dividem e elas não se somam, elas se multiplicam, se capitalizam. Então, um exemplo, uma aplicação financeira que pagou uma taxa efetiva de juros de 2,2% em determinado mês e a inflação no período foi de 0,9%. Então, qual foi o meu ganho real? Qual foi a minha real sensação de ganho? Ora, se eu ganhei 2,2, perdi 0,9 para a inflação, 1 mais 0,22 dividido por 1 mais 0,009, você vai chegar em 1,29%, né, nesse mês aí, que foi o ganho. Ou seja, você não ganhou 2,2, você ganhou apenas 1,29. Por quê? A outra parte foi corroída pela inflação. De um outro modo, sem lembrar da fórmula, né? Imagine que você chute um valor, R$1.000, pode ser 1.000, 100, o valor não tem importância. Se você tinha R$1.000, ganhou 2,2% em um mês, você ganhou 1.022. Se você tivesse aplicado a inflação sobre os 1.000, ele não valeria daqui a um mês 1.000, deveria valer 1.009. Então você pega o valor que você receberia pelo valor que você recebeu, pelo valor que você deveria ter sido corrigido, você chega no mesmo resultado, 1,29 ao mês. Resumindo tudo isso, para fechar essa segunda parte da nossa aula de hoje. Quando você tem um fluxo de caixa com valor presente e valor futuro, quer levar o valor presente para o valor futuro, formulinha do montante. Quer trazer o valor futuro para o valor presente, formulinha dos juros compostos. Quando você tem séries de pagamentos, você pode ter uma série de pagamentos para trás, a valor presente, ou uma série de pagamentos para o futuro, calculando o montante das parcelas. Tá? E falando dos sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos, são os modelos que você pode amortizar as dívidas. Esses sistemas, eles apresentam alguns itens comuns. Os encargos, que são os juros. A amortização, que é o pagamento de volta do capital que você pegou emprestado. A prestação, dentro da prestação tem uma parcela que é de amortização e uma parcela que é de juros. O saldo devedor, que é o saldo devedor atualizado após o pagamento da última prestação. Ok, então, visto os itens que compõem, os elementos, as variáveis que compõem um sistema de amortização, nós vamos ver os mais utilizados hoje no mercado brasileiro, que é o sistema de amortização francês, o sistema de amortização constante e o sistema americano. O sistema de amortização, são esses três que nós vamos ver, o SAC, o sistema de amortização constante. Como o próprio nome diz, as amortizações é que são constantes. Os juros incidem sobre o saldo devedor e a taxa ela é efetiva. Imagine um exemplo, um empréstimo de 10 mil para ser pago em 4 meses, com taxa de 42,576 ao ano. Como que eu faço isso? Como que eu monto a minha tabelinha? Primeira providência, taxa ao ano, prazo em meses, não combina, lembra do comecinho da nossa aula? Então, primeiro passo, conversão da taxa, tá? Da taxa efetiva para mês. E a amortização? Se a amortização é que é constante, você vai ter lá
2.500, são 10 mil dividido por 4. Você tem o saldo devedor, não está pagando nada na data zero. Agora sim apareceu aí a conversão da taxa de juros efetiva, que dá 3% ao mês. Os juros incidem sobre o saldo devedor. Então, 10 mil, que é o que eu estou devendo hoje, né? 3% de 10 mil, vem para cá, 300, tá? Você vai ter, então, a prestação, que é a soma da amortização mais os juros, 2.800. Saldo devedor é o saldo devedor anterior, menos a amortização do mês. Então, se eu estou amortizando 2.500, vou ficar com 7.500. Novamente, 3% do saldo devedor. Qual é o saldo devedor agora? 7.500. Então, eu vou cobrar 3% de 7.500, que vai me dar 225. A prestação é a soma da amortização mais os juros, que dá 2.725. 7.500 menos 2.500 de amortização novamente, 5.000. E assim por diante, você fecha a tabelinha do saque. Tá? A tabela, o sistema de amortização francês. Tá? O sistema de amortização francês, ele é calculado, ele é o exemplo prático da prestação constante. Tá? Prestação constante com taxa efetiva. Imagine o mesmo exemplo. Tá? Vamos lá. A prestação, a taxa passando para mês, 3% ao mês. A prestação dá 2.920, saldo devedor na data zero, 10 mil. Então vejam que a prestação ela é constante. Se a prestação ela é constante, ela é a mesma para todos os meses. Os juros continuam incidindo sobre o saldo devedor atual, que é 10 mil, 3%, 300. Na prestação já está o juro. Então a amortização é a prestação menos o juro. Tá? E o saldo devedor é o saldo devedor anterior menos o que eu estou amortizando nesse mês, chegando em 7.609,73. O segundo mês começa tudo de novo. Juros sobre o saldo devedor, 3% de 7.609,73, 228,29. A amortização é a diferença entre a prestação e os juros. E o saldo devedor atualizado é o saldo devedor antigo menos a amortização atual. Se eu continuar, eu vou ter a minha tabelinha aí do sistema de amortização francês. Uma variante do sistema de amortização francês, olha que figura, que é o nosso Richard Price, ele que é o culpado de nós termos hoje a tabela Price. Né? Ele que inventou que ao invés de trabalharmos com taxa efetiva, deveríamos trabalhar com taxa nominal. Usando a taxa nominal, dividindo os 42,567% por 12, que dá 3, vejam que a taxa de juros é maior, tá? Calculando a prestação, coloco a prestação constante para todos os meses, tá? Os juros são cobrados sobre o saldo devedor atualizado, só que agora na taxa maior de 3,54. Tenho lá a amortização, que é a prestação menos os juros, e o saldo devedor menos a amortização atual. E aí, se eu fizer isso, eu completo a minha tabelinha, verificando que a tabela Price tem uma incidência de juros muito maior. Tá? E o SAA, que é o sistema de amortização americano, ele tem uma característica particular dele. A devolução do capital tomado emprestado é feita só no final. Ou seja, não tem amortização aí no período. Tá? E os juros costumam ser pagos periodicamente. Então, tenho lá 10 mil, na data zero não estou devendo nada, taxa efetiva, juros de 300, 300, 300. Tá? A prestação é apenas os juros, porque não tem amortização. Continuo devendo 10 mil até a última parcela. Na última parcela, eu amortizo tudo, quito a dívida e paguei apenas as prestações aí de 300. Comparando os sistemas, vocês vão verificar. Saque, total de juros pagos, 750. Sistema de amortização francês, 761. Price, 902. Sistema de amortização americano, 1.200. Tá? É apenas um comparativo aí entre os sistemas para vocês verem
como ele é carrasco, esse sistema aí da tabela Price. Tá? Muito obrigado pela atenção, boa sorte a todos, sucesso, um grande abraço. Professor, tendo em vista os diversos sistemas de amortização apresentados durante a aula, como que o Banco do Brasil hoje utiliza esse sistema nas operações realizadas? Olha, o banco ele pode aplicar isso de diversas formas. Uma delas é dentre os produtos que o banco hoje oferece para os seus clientes, que vão desde financiamentos, crédito pessoal, tá? O que muda um pouco é que existem alguns tributos que incidem sobre os financiamentos que são feitos para os clientes, que tem incidência de IOF, de tarifas de abertura de créditos, tarifa de boleto, tudo, que acabam entrando no financiamento, que onera um pouco a prestação para quem paga, né? Mas eles são utilizados principalmente para a venda dos produtos bancários, como financiamento, crédito pessoal, leasing, tá? Para as empresas, eles podem utilizar isso através de empréstimos via BNDES, Finame, tá? E também para as modalidades de casa própria, né? Onde o sistema que é utilizado é um sistema mais ameno, tanto também pela Caixa Econômica Federal, que é o SACRE, né? Que ele se diferencia um pouco do sistema Price por não dar aquele resíduo, como o período desses empréstimos são geralmente 15 anos, 180 meses, ocorre a correção do saldo devedor por um fator, ou TJLP ou TR, o que onera o saldo devedor e acaba não zerando no final. Então, esse sistema hoje, o SACRE, ele não deixa acontecer isso, porque ele tem um recálculo da prestação que ameniza e evita de sobrar o resíduo para o cliente. Tá ok, obrigado, Ok? professor. Obrigado.